amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Vamos que vamos, sextando aqui no canal com as últimas notícias do Vascão. Próxima semana está chegando e com ela 2 jogos decisivos e que podem influenciar diretamente na história do Vasco nesta temporada. E aqui a gente vai tentar trazer as informações do treino de hoje do CT Moacir Barbosa e também destacar a decisão do STJD que bateu o martelo e manteve aí aquela mudança de datas da CBF em relação à Copa do Brasil. E repercutir também a boa possibilidade do Vasco levantar um caneco neste sábado, amanhã lá em São Januário, no Sub-20, e com reforços de jogadores que estão no profissional. Então, ó, se liga aqui comigo, vem comigo nessa até o final, mas antes não esqueça do seu like e de compartilhar o conteúdo do amigo, de se inscrever e poder colocar o Detetives lá em cima, beleza? Bom, amigos, antes da gente prosseguir com as informações do time, né? Vamos destacar os bastidores. Hoje o Vasco teve uma derrota do tribunal, mais precisamente no STJD e de forma unânime. O órgão não aceitou os recursos de Vasco e Corinthians. E com isso, as datas para o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil estão mantidas. No caso do Vasco especificamente, Vasco e Atlético Mineiro, jogo sábado, dia 19, às 18h30 em São Januário. O Vasco até cogitou ir à Justiça Comum para rever essa questão e manter as datas iniciais, mas também não teve apoio do Corinthians e também pelo fato de poder receber sanções pesadas, isso retirou o clube dessa jogada. Com isso, São Paulo e Vasco jogam no dia 16, quarta-feira, às 21h45, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pelo Brasileirão. E no dia 19, o duelo decisivo contra o Atlético aqui no Rio. Vida que segue, o Vasco agora tem que pegar isso aí, né, como uma motivação extra. É aquela máxima de contra tudo e contra todos. E hoje, inclusive, rolou uma situação também que pode servir como combustível para esse duelo. Um jornalista lá de Belo Horizonte diminuindo o time do Vasco e afirmando que o Atlético já estaria na final e que o Vasco não tem a menor condição de vencer. E olha, que contra o Atlético Paranaense aconteceu essa mesma situação com um colega de imprensa lá do Paraná. E o cara teve que engolir depois esse resultado, viu? Então, ó, futebol, meus amigos, se decide dentro de campo, independente se tem time mais fraco ou mais forte. Muitas vezes um time não tem todos os recursos para vencer, mas consegue superar as limitações com muita vontade, valentia e determinação. E outra, quem ganha vida com a boca é cantor, viu? Fica a dica, meu amigo jornalista. Bom, vamos então às informações do time. Hoje foi mais um dia produtivo no CT Moacir Barbosa, treinamento físico, técnico e tático visando os 2 duelos da próxima semana. Com essa confirmação de datas, a comissão técnica agora avalia como será o planejamento em termos de formação para essas 2 partidas. Digo isso porque jogar quarta e sábado, né, vai fazer o seguinte, sendo que sábado é um jogo importantíssimo. E isso influi em quê? Fazer com que o Rafael Paiva providencie algumas alterações aí para evitar de correr o risco de perder jogadores importantes às vésperas de um duelo que garante a vaga numa final. Apesar que o Rafael sempre diz que não prioriza competições, mas é um jogo que vale vaga para a final de uma competição que o Vasco busca o bicampeonato. Então todo cuidado é pouco. No Brasileirão, o Vasco não tem mais chance de título e vai tentar aí chegar logo aos 45 pontos para se garantir na Série A e ver aí nas rodadas finais o que pode conseguir em termos de classificação para algum torneio internacional. Hoje, as chances maiores são na Sul-Americana. Nos treinos, Rafael vem testando variações táticas e novas formações, além de peças, claro. Tudo no intuito de compensar as perdas do lado direito e esquerdo do ataque com as ausências do Alisson e do David. As incertezas ainda imperam no Vasco em termos de time, mas é provável que o Rafael Paiva use esse jogo contra o São Paulo como um teste para o duelo contra o Galo Mineiro. Um jogador que o Rafael vem observando essa semana com mais detalhes e mais calma é o suíço Maxime Domingues, que foi colocado no time titular contra o Juventude. O Paiva quer ver mais vezes o jogador e espera que nessa semana a sua adaptação seja mais acelerada para que possa ganhar uma opção interessante para o jogo da próxima quarta. O Maxime tem facilidade de jogar
pela direita e construindo também pelo meio. Em relação ao Coutinho e Payet, dificilmente os dois vão jogar ao mesmo tempo e juntos, e caberá ao Rafael fazer esse rodízio com ambos os meias, tomando a decisão de quem começa primeiro contra o São Paulo. Eu acredito que o Coutinho é o titular, porém não sei se para esse jogo. Quanto ao Atlético já é certo. Agora é o que eu falei, como o Vasco joga quarta e 3 dias depois tem esse jogo pela Copa do Brasil, são boas as possibilidades do menino Couto ser preservado aí, de repente, de início. Veremos. Mudando a página, olha, amanhã o Vasco pode dar uma volta olímpica em São Januário, viu? Só que pelo futebol de base, neste sábado o Vasco e Flamengo fazem um jogo de volta da final do Campeonato Carioca Sub-20. A partida ocorre às 10 horas no Caldeirão, com entrada franca, um número limitado aí nas sociais. No confronto de ida na Gávea, o Vasco venceu por 2-1 e joga pelo empate para faturar o título estadual. Lembrando que o Vasco fez a melhor campanha da primeira fase, além disso tem o melhor ataque da competição com 32 gols marcados e a equipe foi campeã em 2023 em cima do mesmo Flamengo e tenta com isso o bicampeonato estadual. Ao todo, o clube busca o seu 16º título. E se vencer o Carioca, o Vasco automaticamente conquista também a Recopa Carioca, já que venceu a Copa Rio no primeiro semestre. Além disso, conquistou a Taça Guanabara de forma invicta e está seguindo assim até o momento nesse estadual. E vale frisar que a Vasco TV irá transmitir aqui no YouTube esta decisão, hein? E para esse confronto, a equipe conta com reforços do time profissional, viu? O zagueiro Luiz Gustavo e o meia JP estão à disposição do técnico Ramon Lima. O Lincoln e o GB reforçariam também o time, mas dessa vez vão ficar ausentes porque estão participando de um período de treinamentos com a seleção sub-20, comandada pelo ex-jogador, o atualmente técnico Ramon Menezes. Bom, boa sorte ao Vascão. Galera, eu tô indo, mas gostaria de ouvir você aí sobre essas possibilidades do time do Vasco. Você entraria aí com um time alternativo contra o São Paulo e focaria no duelo contra o Galo? Ou colocaria o que tem de melhor nesses dois jogos? Então, comente aí e participe. Agradeço a sua audiência também. Qualquer fato novo, volta aqui no canal para a gente conversar mais. Beleza? E ó, prestigie este meu trabalho. Estou contando muito com a sua ajuda, a sua moral. Um grande abraço e até a próxima.